De longe, a pergunta que eu mais recebo aqui no canal é: dá para trabalhar e estudar em Portugal? E hoje eu vou te responder a essa pergunta e ainda te contar a minha experiência pessoal sobre tudo isso. Então vem comigo! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela, eu faço mestrado em Engenharia Zootécnica na UTAD aqui em Portugal, e nesse canal eu compartilho dicas sobre o mestrado, mas também sobre a vida aqui em Portugal, um pouco do meu lifestyle e também das minhas viagens. Então já se inscreve para não perder nada. E para ficar sem enrolação e já matar essa charada de vez, sim, é possível trabalhar e estudar legalmente em Portugal. Isso porque, quando a gente solicita o visto de longa estadia para estudos, esse visto permite que a pessoa trabalhe enquanto estuda. E quando a gente chega na ANMA, para pegar lá o bendito título de residência, que eu já mostrei para vocês aqui no canal quando o meu título de residência chegou, eles pedem um meio de comprovação de renda, ou seja, como é que você está sobrevivendo aqui em Portugal? Você tem dinheiro na sua conta porque você economizou, o que é uma boa dica, ou você está trabalhando aqui em Portugal e isso está te sustentando aqui e te permitindo estudar aqui, porque quando você vai na ANMA, você não só apresenta seus meios de subsistência, ou seja, seus comprovativos de renda, mas você também tem que apresentar as mensalidades da faculdade, no meu caso que é mestrado, então eu tenho que apresentar as minhas mensalidades pagas. Ou seja, aquele é meu comprovativo de que, além, obviamente, daquele comprovativo que a gente imprime no site da universidade falando que está frequentando o X curso de X ano e o X semestre. A gente também tem que levar os comprovantes de pagamento das mensalidades. Então, assim, não é errado, não é ilegal trabalhar enquanto se estuda aqui em Portugal, até porque o visto permite isso e a ANMA vai te pedir meios de comprovativo de renda. Inclusive, quando sai o título de residência, no verso dele vai estar lá escrito: permite atividade profissional. Ou seja, tá tudo bem se você quiser trabalhar e estudar aqui em Portugal, enquanto, por exemplo, faz o mestrado, doutorado ou até mesmo licenciatura. Inclusive, se você precisar de ajuda no seu processo de candidatura do mestrado, eu posso te ajudar. Eu tenho aqui o meu contato de e-mail no qual você pode solicitar os meus serviços de consultoria ou mentoria para a candidatura de cursos como licenciatura, mestrado ou doutorado aqui em Portugal. Tá, mas como é que a pessoa pode trabalhar e estudar sem ser prejudicada nos estudos? Até porque, né, uma hora o pratinho da balança vai pesar para um lado. E bom, é aí que entra a lei portuguesa que criou o Estatuto do Trabalhador Estudante, que é um estatuto que permite a pessoa estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Assim, se a pessoa não pode comparecer às aulas por conta do trabalho, ele tem as faltas justificadas, ou seja, ele não reprova por falta. Além disso, os professores costumam ser bastante flexíveis com os trabalhadores estudantes. Assim, por exemplo, deu para ir numa aula de um professor de uma matéria, e aí, geralmente são as primeiras aulas, né? Obviamente, a pessoa chega, se apresenta, explica que é trabalhador estudante e explica, olha, quais trabalhos vão ter, será que tem como eu apresentar o trabalho em algum outro horário, tem como eu fazer, às vezes, ao invés de ser em grupo, fazer individual, como é que isso funciona? A pessoa sempre pode entrar em um acordo com o professor, porque o Estatuto do Trabalhador Estudante permite isso, que às vezes um teste seja feito ali fora do horário, ou às vezes que a apresentação do trabalho, ao invés de ser em grupo, seja individual e seja ali em outro horário que o estudante trabalhador pode. Então, eles costumam ser bastante flexíveis. Mas, além disso, as universidades costumam ter épocas especiais de exame. Eu já falei aqui nesse vídeo sobre exames, notas e provas. Bom, o Estatuto do Trabalhador Estudante, ele permite que o estudante tenha acesso a uma época de exames diferente do que os estudantes regulares, normais, e aí ele consegue ali fazer os exames, fazer os testes que foram dados durante o semestre. Só que assim, é aquele negócio, né? Ele não vai às aulas e tem as faltas justificadas, tudo bem, ele pode até conversar com o professor, mas é a matéria. A matéria é uma coisa que ele vai ter que pegar no portal, vai ter que pegar com os outros estudantes e vai ter que estudar por conta própria em casa. Ou seja, é uma coisa um pouco mais autodidata, digamos assim, porque já que ele não vai às aulas, ele tem que ter noção de que ele vai ter que estudar por conta própria. Mas e quem trabalha remotamente para o Brasil ou, sei lá, para qualquer outro país? Bom, infelizmente, nesse caso, o Estatuto do Trabalhador Estudante não se aplica, porque ele só se aplica quando o trabalhador trabalha para uma empresa portuguesa. Então, assim,
é uma coisa um tanto quanto complicada. Eu acredito que ainda assim é válido ir nos serviços acadêmicos e perguntar se poderia se aplicar ou não, por exemplo, uma startup que é totalmente online e pode trabalhar pessoas ao redor do mundo. Será que não pode? Então, assim, eu aconselho ir aos serviços acadêmicos e ainda assim tirar essa dúvida. No meu caso, eu já trabalhei remotamente para uma empresa brasileira e eu não tive aprovação em relação ao Estatuto do Trabalhador Estudante por conta de ser uma empresa brasileira que tinha uma sede fixa no Brasil. Então, mesmo sendo tudo legalmente sendo feito pela empresa, eu não tive a chance de ter acesso, aliás, eu tive acesso a esse estatuto, mas eu não fui aprovada. Então, eu, assim, tive que tentar mesmo conciliar o meu trabalho com a ida às aulas, então foi uma coisa que é, assim, um pouco complicada. Na mesma, é válido conversar com o professor e explicar a sua situação. Olha, eu trabalho remotamente para o Brasil, não me foi aceito o Estatuto do Trabalhador Estudante, então, assim, às vezes eu vou ter que faltar aula, tudo bem. Tem alguns professores que, nesse ponto, às vezes eles podem ser um pouco cri-cris, podem ser chatos, mas, se infelizmente não for o seu caso de ter sido aceito no Estatuto do Trabalhador Estudante, bom, fazer o quê, né? É tentar equilibrar ali todos os pratinhos. Uma coisa que eu fazia, eu tentava optar, como eu estava na época do intercâmbio, eu não estava inscrita em um curso normal. Então, eu podia puxar matérias de vários cursos diferentes. Então, eu optava por matérias, e aí o fuso horário me ajudou muito, porque, assim, por exemplo, agora a gente vai entrar no horário de verão, serão 4 horas de diferença. Então, eu aproveitava essas 4 horas de diferença e pegava matérias que tinham aulas de manhã. E assim eu tinha a parte da tarde, por exemplo, se é meio-dia aqui em Portugal, são 8 horas da manhã no Brasil. Então eu conseguia trabalhar na parte da tarde e da noite para o Brasil, que era no horário comercial, e de manhã eu frequentava as aulas. Acontece que tinha também o horário de almoço, e o horário de almoço dá mais ou menos, sei lá pelas 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Então eu aproveitava esses horários de almoço para ir para as aulas. Mas também nem sempre calhava de o horário da tarde ser justo no horário de almoço. Então, às vezes, eu acabava ficando quietinha lá no fundo da sala, trabalhando e gravando a aula para que eu pudesse assistir a aula depois e assim conseguir estudar. É uma dica aí que também fica para vocês, gravar a aula e depois chegar em casa e tentar estudar tudo e colocar a matéria em dia para facilitar depois o estudo. Outra questão também importante, na verdade agora contando de um caso de uma colega de sala do mestrado. Ela tinha um trabalho part-time que era temporário. Ou seja, primeiro, trabalho part-time é aquele que são de 20 ou 30 horas por semana. Ou seja, a pessoa não tem que ficar lá na empresa trabalhando 40 horas por semana, 8 horas por dia. São de 20 a 30 horas por semana. E aí, ela não só tinha um part-time, que isso, o part-time geralmente é aceito no Estatuto do Trabalhador Estudante, como também era um part-time temporário, ou seja, era acho que só 3 meses de contrato, alguma coisa assim, e mesmo assim ela solicitou o Estatuto do Trabalhador Estudante, porque 3 meses aí é mais da metade de um semestre. Só que, infelizmente, por ser um trabalho temporário, foi negado a ela o Estatuto do Trabalhador Estudante, e aí todas as faltas que ela tinha tido não foram justificadas, e assim, ela não chegou a chumbar por falta. Mas, depois que acabou o trabalho dela, ela não pôde faltar mais nenhuma aula, ela teve que ir a todas as aulas no semestre, para que ela não justamente chumbasse por falta. Então, assim, o que eu sempre acho que é válido, chegar nos serviços acadêmicos, perguntar como é que funciona esse Estatuto do Trabalhador Estudante, perguntar se a sua situação poderá ou não ser aceita, e mesmo que eles fiquem em dúvida ali, eu acho que vale sim a pena submeter toda a documentação para pedir esse Estatuto do Trabalhador Estudante, mesmo que seja negado depois, porque assim, toda tentativa é válida. Como sempre dizem, o não a gente já tem, né? A gente tem que correr atrás do sim. Então, mesmo que você não se encaixe no Estatuto do Trabalhador Estudante, como foi esses casos aqui que eu já contei, eu acho que ainda assim é válido pedir, porque, né, não custa nada pedir. Eu acho que qualquer tentativa é válida, como eu já disse. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso e o que eu puder responder, já deixa aqui embaixo. Já se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo. Eu te vejo no próximo.